Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco da alquimia, né? Dos processos da alquimia que envolvem justamente a nossa evolução, né? Nos processos de elevação da consciência. Então, o objetivo aqui não é falar, não é conceituar nada, nem definições, nem conceitos, né? Então, no processo de elevação da consciência, a gente não utiliza conceitos nem definições. Obviamente que a gente pode se ancorar nisso, nesse processo da alquimia, né, que vem desde a Idade Média e tudo mais, né, de transformar aí os metais, de transformar, né, o ouro, né, de fazer todo esse processo de manipulação de matéria para chegar em algo mais fluido, algo mais poderoso, né? Mas a gente não vai conceitualizar, por quê? Porque conceitos e definições são crenças, são coisas que impedem a nossa percepção do que está acontecendo conosco, né? Então, conceitos, eles são utilizados, a gente pode pesquisar sobre isso, a gente pode encontrar essas definições, mas o nosso processo de evolução exige que a gente busque o autoconhecimento e a experiência desses tais conceitos, né? Então, o que seria transformar chumbo em ouro, né? O que é isso na vida da gente? Então, no processo evolutivo, a gente vai passar o tempo todo por processos alquímicos. O que são? A alquimia de quem, né? A alquimia da nossa alma, a alquimia da consciência, né? Então, a consciência como núcleo de existência, o núcleo que define que estamos existindo. Então, por isso, sabemos que existimos porque temos consciência. Essa consciência precisa entrar em vários estados, em vários níveis, se tornar ativa e se tornar real, né? Ou seja, ela precisa reconhecer vários níveis de consciência para conseguir perceber a existência desses níveis de consciência. Então, quando a gente fala um ser está num nível intelectual, mental, ele está reconhecendo que esse nível existe nele. Então, está acontecendo um processo ali alquímico, existe todo o corpo dele, né, está passando por uma série de modificações, por uma série de químicas que reconhece determinadas crenças que estão naquela mente que ele vive e as atividades, a experiência que ele faz no mundo. Então, a experiência que fazemos no mundo é decorrente do quanto estamos conscientes em determinado nível de consciência. E para que isso aconteça, a alquimia, ou seja, o processo de você se transformar, ele precisa acontecer continuamente. Por isso que a evolução, né? A evolução, ela não impõe um ritmo, né? Mas ela exige que nós possamos nos alinhar ao nosso ritmo, ao nosso próprio ritmo, para que a gente faça esse processo alquímico, que é nada mais nada menos do que a gente se descobrir. Então eu descubro que eu tenho outro nível de consciência que eu desconhecia, né? Que eu tenho outra percepção de mundo. Então isso que a gente chama de expansão de consciência, nada mais é do que a transmutação, a transformação dessas energias que estão em determinados níveis, em níveis mais elevados. Então você vai fazendo o quê? Com essa transformação nós vamos rompendo as crenças, rompendo os paradigmas, rompendo as dificuldades. E a gente vai se tornando cada vez mais amplo, cada vez mais sintético, mais objetivo, mas mais profundo. Por quê? Porque a gente passa a viver a vida, a percepção da vida em relação aos fatos, às circunstâncias, a tudo que está ao nosso redor, e não às crenças que estão nos nossos corpos, que são nada mais são do que memórias de experiências passadas. Então, lembrando que sempre essas coisas de memórias elas são verdades que foram vividas em algum momento e crenças que foram adquiridas, ou, né, você adquiriu uma coisa que nem era sua por convívio com pessoas que acreditavam naquilo. Então, o processo alquímico é um processo individual, né, onde a gente vai se voltar para dentro, e ele acontece quando a gente busca o autoconhecimento e começa a trabalhar a partir da meditação, da introspecção, porque a gente começa a ativar as energias desse núcleo de consciência. Então, esse núcleo de consciência começa a ser
digamos, bombardeado por nós mesmos, né? De buscar o que está acontecendo lá, e ele vai começar a liberar energias, vai liberar informação, né? Energia e informação, para que a gente possa sair de algo que está muito subconsciente para o consciente, e a gente consiga perceber o nosso progresso, o nosso avanço evolutivo, né? Então o progresso ele acontece por um processo alquímico. Não tem como nós sermos os mesmos, termos a mesma frequência ou a mesma energia, não há como. Por quê? Porque para você conseguir ver, perceber a realidade de outra forma, você tem que mudar. Esses processos todos, eles precisam ser transmutados. Então, uma pessoa pergunta sobre transmutação. Transmutação é a mente, nada mais é do que a gente reconhecer que a nossa mente é um instrumento e que ele precisa estar claro, ele precisa ter clareza, ele precisa estar limpo diante daquilo que a gente vai colocar lá, que a gente vai fazer recebendo da nossa mente superior para manifestar na nossa matéria física. Então, quando isso tudo está em desalinhamento, em desorganização, aí não se sabe o que é consciente, o que é inconsciente, e tudo está misturado. Então, o processo alquímico, ele visa entrar nisso, né? Então, essa energia, quando ativada, ou seja, quando autorizada pelo ser, ela vai trazer as leis superiores, que são os conjuntos energéticos alquímicos. Então, uma lei superior não é algo que entra e fala, vamos ficar aí quietinhos, né? Não, ela vai te mover para um outro estado. E para que você possa entrar nesse outro estado, você vai ter que fazer a transmutação. O que é? Sair de estados emocionais, por exemplo, negativos ou em desordem com a sua essência, para estados mais positivos, mais elevados, onde você está em maior concordância com o seu ser. Entendendo que ninguém quer ficar em estados negativos. Ninguém. Todo mundo quer, sempre busca estados positivos. Mas as dificuldades acontecem porque aí cada ser está envolto em situações que muitas vezes não está percebendo e está reconfirmando aquele estado e não consegue sair daquilo. Então o processo evolutivo vem e as leis superiores vêm para ajudar esse ser a sair dali. Só que para ele sair dali, ele vai ter que fazer essa transmutação, que a gente chama de transmutação mental. E essa transmutação mental, ela vai mexer com toda a sua fisicalidade, com todo o seu corpo, né? Com todas as suas células, porque as células precisam ascender, vamos chamar assim, né? Elas precisam ascensionar. Então, quantos por cento, né, das nossas células estão indo para o mesmo lugar, né? E quantos estão lá dormindo ainda e acreditando que elas podem ficar ali quietinhas. Então, esse bombardear, né, das energias cósmicas é um acordar, que a gente chama de despertar da consciência, é um grande processo alquímico de tirar aquelas células que estão presas a situações redundantes ou situações desgastantes que não fazem mais parte do processo evolutivo daquele ser, do estágio em que ele está, para levá-lo para um estágio superior, para um estágio mais elevado. Então, na verdade, o planeta Terra, como uma grande escola, muitas almas, né? As almas que vêm para cá, muitas delas, e aí nós participamos de algumas coisas nesse sentido, almas que vieram para simplesmente participar de processos de purificação. Então, o que significa isso, né? São almas que fizeram várias vidas, vários lugares, vários estágios, e elas passam pela Terra porque é um local onde propício para você fazer isso por conta da densidade, né? Então, ela é uma densidade, tirando a parte, né, do sistema, de todas essas crenças impostas pelo sistema prejudiciais, né? Tirando essa parte, a parte das experiências tem muita sabedoria desenvolve muita sabedoria para essas almas que passam por aqui e se transmutam, se purificam para seguirem outros rumos.
Então é uma escola, digamos, um laboratório que permite ela chegar em experiências que ela não conseguiria chegar em outros locais, de outras maneiras. Então ela encarna nesse veículo e vem fazer essa experiência por conta do seu plano de alma que está pedindo lá para ela participar de um monte de experiências que vão ser construtivas para o seu processo evolutivo. Então a gente não sabe exatamente o que acontece com cada ser, né? No seu nível, no seu estágio de evolução, e as experiências nunca são, nada é acaso, nada é por acaso. Por quê? Porque aquela alma encontrou aquela outra para fazer uma experiência em conjunto que traz um benefício para ambas. Agora, como o planeta passou por uma grande desordem, ou seja, muitas almas que tinham que encontrar determinada alma não conseguiram, porque existe um emaranhado de almas no meio do caminho que não tinham nada a ver com a história e começaram a atrapalhar a caminhada dessa. Então isso é o processo da transição planetária, que a gente chama de separar, fazer a seleção, que é justamente essa alma tem que encontrar aquela outra, ela vai encontrar. Então não pode ter nada, nem ninguém, nenhuma outra alma no caminho pedindo esse encontro. Por quê? Porque isso faz parte de um plano maior, de um plano divino, e essa alma veio com essa tarefa. Então é como nós, por exemplo, vim com essa tarefa. Então nada podia, eu percebia que algo estava me impedindo e eu continuava. Por quê? Porque nada podia me impedir de encontrar a minha família original, né? Então esse movimento, nós temos que estar muito conscientes e muito perseverantes. Por quê? Porque isso nunca pode acontecer. Isso faz parte de um plano divino que está sendo guiado por um plano divino. E as situações têm que acontecer, obviamente tudo na hora certa, no momento certo, mas nada pode impedir. Por quê? Porque isso é uma lei divina. Então, nós todos temos o direito à evolução. Se fizermos essa opção antes de chegarmos aqui, nós vamos ser conduzidos para a manifestação dessa opção que é sagrada. O encontro com o sagrado é direito divino de todas as almas, de todos os seres, de todas as consciências desse planeta que fizeram essa opção antes de chegar. Então isso não tem como não ser. Agora, obviamente que outras fizeram outras opções, então isso também vai estar em concordância com as opções feitas. Então tudo segue um plano e tudo está alinhado. E nesses processos a alquimia é o fator, né, é o movimento, né, que acontece, a transformação contínua para levar essa alma para um estado mais puro. O que é alquimia? Purificação. É você elevar a sua frequência a partir do reconhecimento de quem você é. Então quando você reconhece quem você é, automaticamente, né? Automaticamente entre aspas, mas é um movimento que você faz mais consciente, onde você vai dizer, eu permito, eu aceito. Então eu aceito que eu preciso mudar, o que eu tenho que fazer, e você vai permitindo que esses processos alquímicos aconteçam, porque eles são de acordo com a necessidade de cada ser. Então, para alguns é de uma maneira, para outros é de outra, e existem N formas desses processos acontecerem, mas não há, como a pessoa pergunta sobre a transmutação, realmente não há nenhuma possibilidade de evolução sem você passar por um processo de transmutação. Ou seja, a mente tem que sair da frente. Então ela tem que sair da frente no sentido de que o ego ele tem que se render ao espírito, ao mônada, ao nível que a pessoa estiver, né, a própria alma, para que ela assuma o comando e transforme essa personalidade. Então a personalidade ela tem que estar alinhada à sua alma. Eu não posso estar falando uma coisa que não vem da minha alma. Então eu não posso ser aquele personagem que está interpretando, né? Como a gente vai no teatro, por exemplo, a gente assiste um personagem interpretando um papel. Só que aquele personagem tem uma alma. Então aquele ser que está se dispondo a fazer aquela cena, ele está incorporando aquele personagem que tem uma alma. Então, veja, ele está interpretando, né? Ele está interpretando, mas ele está interpretando
um personagem, uma consciência que tem uma alma. Então ele está servindo de um veículo para manifestar essa realidade para quem está assistindo, né, perceber um grande personagem que está ali, né, que foi concebido para ajudar as pessoas também a despertarem. Então o teatro nada mais é do que uma forma também de ajudar as pessoas a despertarem a consciência de que existe consciência, né? E não simplesmente olharem aquilo como uma história que está sendo contada e que não faz parte de nada. Então é uma forma de tocar os núcleos internos das pessoas, né? Estamos falando aí de teatro no sentido de profundo, né? Monólogos e personagens que são interpretados por grandes atores e atrizes com essa finalidade, né? Com finalidade de levar profundidade para os seres, filosofia, enfim, outros mecanismos que levam as pessoas a perceberem quem são. Então, esses mecanismos todos numa nova era, eles são muito mais simples, porque ninguém vai estar fazendo teatro, né? Então, as obras, a arte, tende a ser uma arte muito mais harmoniosa, muito mais evoluída. Por quê? Porque um ser que desperta, ele não precisa assistir alguém interpretando algo, né? Mas ele precisa estar cada vez mais próximo de quem ele é, da sua própria realidade, e promover encontros com seres que também estão em outros níveis de consciência mais elevados, para que ele possa se evoluir, ajudar, né? Ajudar a perceber mais dele mesmo. Então a percepção ela vai aumentar e a arte tende a ser muito mais precisa, porque um ser que traz uma arte e que está num nível de consciência mais elevado, né? Muito mais elevado, ele pode trazer uma arte muito mais pura, muito mais harmoniosa, muito mais vibrante e impactante, né, para os seres que estão ali naquele meio também. Mas levando em consideração que ele sempre vai estar passando por um processo alquímico, ele sempre vai estar transformando a sua matéria, que a alquimia nada mais é do que transformar a nossa matéria em algo mais puro, em algo o mais próximo da nossa essência, do nosso original, aquele nosso original de fábrica, né? Então você tem lá a sua essência original e você vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, e aí você vai percebendo quem você é e você passa a ser cada vez mais alinhado a quem você é. Então as frequências que começam a operar e as energias que começam a operar, elas são alquímicas. Então veja, nós recebemos o tempo todo novas frequências, novas energias. O que significa isso, né? Então muitos seres estão falando sobre códigos, né? Novos códigos. O que são esses códigos? Esses códigos contêm luz, energia e informação. Então para que a gente possa absorver isso, eu preciso transmutar o ponto em que estou, né? Então eu preciso modificar o ponto em que estou, preciso passar por um processo para o quê? Para ver e perceber o que significa aquele código, traduzi-lo em informação, em realidade, em lei, em vida. Então eu começo a viver de uma maneira diferente, a perceber a vida diferente, a transmitir de uma maneira diferente, porque aquele código de luz, aquela informação, aquela energia está penetrando as células e tornando elas mais elevadas, mais claras, mais iluminadas, né? Então esse é o processo que a gente chama de iluminação, nada mais é do que transmutar as nossas crenças físicas de uma dimensão física em uma dimensão superior. Então, quando eu acredito que eu sou um ser físico, todas as minhas possibilidades estão limitadas naquele nível de consciência. Quando eu entendo que eu sou um ser divino, então as minhas possibilidades se ampliam, porque aí eu vou estar trabalhando em outros níveis de consciência também. Então, quando a gente resiste no processo de mudança, a gente faz uma luta com o processo da alquimia. Então a gente é como se dissesse, não, essa aqui não, essa aqui fica aqui, aquele outro fica ali. Então esse processo vai destruindo as possibilidades e vai separando os corpos, né,
vai deixando o físico para cá, o emocional para lá, tudo vai ficando desalinhado pela resistência humana de se unir à fonte. Então, quando ela decide se unir à fonte, o processo alquímico vai atuar para unir os corpos, transmutar os corpos, aproveitar tudo que tem de bom ali e elevar. E aí ele vai se unir e vai começar a descobrir os seus outros corpos mais sutis e vai começar a trabalhar outros níveis de consciência. Então, se a alquimia não acontece, é porque o ser não está permitindo, né? Então, se ele percebe que não está progredindo, não há progresso, é porque existe resistência. Então, aí o que é necessário nesse ponto, né? Soltar. Então, nós temos sempre o soltar na história, né? Todo nível, todo processo evolutivo, você vai soltar o tempo inteiro. Então, quando você entra num processo desse, você percebe a resistência imediatamente. Porque você estava acostumado a fazer as coisas linearmente. O que significa? Significa, eu vou fazer isso aqui, aí eu faço essa atividadezinha aqui, aí depois eu vou fazer a outra. Quando você entra num processo de elevação, de ascensão, você está num processo de verticalização. Não há mais linearidade, você está se elevando. Então você faz uma coisa e sai, e já está feito. Você não tem mais que ficar ali com a mente, trabalhando aquilo como se fosse né, você ficar em cima daquela coisa que já está feita. Então esse é o processo humano. O processo humano é a pessoa fica lá falando a mesma coisa 20 vezes, por exemplo, né? Aí você fala, mas eu já entendi. Por quê? Porque a mente acredita que é ela que faz e que ela é a dona daquele processo, daquela atividade. Já no processo evolutivo, quem faz é a alma, é a consciência a partir do veículo. Então eu estou aqui falando, a consciência está manifestando e eu não preciso ficar vendo se realmente foi dito ou não, né? E ficar, não, mas será que foi, será que não foi? Então a mudança entre as duas situações é que você sai da resistência para a fluidez. Então quanto mais você se aproxima da essência, mais fluido o processo. Só que para que esse processo possa ser fluido, você vai ter que trabalhar a alquimia e vai, com isso, elevar a sua capacidade, né? O cérebro, obviamente que a velocidade da informação, da energia que entra na informação que sai é muito mais rápida. Por quê? Porque aí o cérebro já está operando em ondas gama, né? Então você começa, o fato de você praticar muita meditação, de você estar sempre em sintonia com você mesmo, mantém o seu cérebro numa frequência mais elevada. Então a informação chega mais rápido. Quando alguém fala uma coisa, falou 2 palavras, você já entendeu. Mas a pessoa quer falar 300 para você entender. Isso é a mente humana, né, que sempre criou aqueles processos dos slides, isso, aquilo. Não que isso não seja necessário, mas isso dentro de um processo evolutivo já não cabe mais. E aí entra a alquimia, porque ela faz um processo para desmantelar, né, vamos chamar assim, para tirar essa crosta de crenças, de passos, de intelecto, de aquela coisa erudita, né, aquela coisa que precisa de um monte de explicação, para uma coisa fluida que fala, ok, só você sentar ali, escrever 2 linhas e está tudo certo. Então, esse é o processo da evolução, ele é interno. Por isso que o interno tem muito mais poder do que o externo, porque o externo ele tem que refletir. Então, eu poderia colocar milhares de coisas aqui, né, e falar, olha, agora veja esse slide, veja esse, veja aquele, e sobe e desce. Tá, tudo bem. Aí você vai entrar na mente para entender todos os diagramas. Mas qual que é o objetivo? O objetivo é que você esteja conectado ao seu interior. Então, quando você assistir, você vai estar conectado ao interno. Então, você vai perceber essas coisas a partir do seu núcleo interno. Porque é ali onde as coisas acontecem. É ali onde a transmutação acontece. Então, se eu pendurar a transmutação aqui na parede, você vai olhar e você vai para a mente e a mente vai falar, não. A mente automaticamente vai recusar o processo de transmutação porque ela acredita que ela é a dona
sua dona, né? Ela vai mandar em você e ela vai resistir porque ela vai entender que ela vai perder a soberania. Então, tudo que a mente entende que vai perder a soberania, ela recusa. Então, esse é o nosso grande vilão da história para o processo da alquimia. Então, quando a mente começa a cooperar, aí ela já aceitou que ela não é a dona das coisas, que ela não tem controle, né? Então, aí esse controle do planeta, porque veja, todo esse controle está na mente. Então, o controle do planeta, essa mente controladora está desmoronando por conta do processo alquímico, que são as energias cósmicas trabalhando para a implantação das leis superiores na Terra, onde não existe isso. Onde eu não posso chegar para uma pessoa agora e controlá-la, né, e falar para ela, não, você tem que fazer assim. Não existe. Então, o que eu posso fazer só é disseminar conhecimentos, informação, mas a pessoa é que vai tomar a decisão do que ela vai fazer com aquilo. E não ninguém impondo, né, colocando um quadro e falando, olha, eu estou aqui vendendo meu curso. O primeiro passo é esse, segundo é esse, terceiro é esse, e você é obrigado a fazer isso. Né? Então não existe, né? Então aí nos nossos cursos também não existe isso. O que existe é um respeito ao ser que vai perceber elementos do curso que estamos ofertando, que são vários elementos, que existem esses elementos alquímicos, e ele vai pegar e pensar aquilo que corresponde a ele mesmo, aquilo que corresponde ao seu próprio processo, e ele vai tomar essa decisão. Então, os cursos estão disponíveis as coisas, disponíveis as informações, disponíveis os acessos e o apoio ao que eles significam e como eles podem contribuir diante do estágio da pessoa, da vibração da pessoa, das questões da pessoa. E ela vai aceitar aquilo que lhe corresponde, e não imposição de processos, porque entendemos que não existe um modelo que serve para todo mundo. O que existe é a necessidade do autoconhecimento, da autotransformação, que vai trazer elementos que são comuns, né? Então as leis superiores são comuns, isso a gente dissemina nos cursos também, só que isso a pessoa vai utilizar da forma como ela está, dependendo do estágio que ela está. Então é muito suave e muito respeitoso, né? Porque cada um está num momento, e isso pode ajudá-lo, evidentemente, muito mais se ele estiver disponível, né? Porque também se não estiver disponível, obviamente não tem como atuar a energia, né? Então, vamos trabalhar a alquimia, né? A alquimia é o processo mais importante no despertar da consciência, na elevação da consciência, no trabalho consciencial. Não tem outro que seja mais poderoso, digamos assim, porque é aquele que vai transformar aquilo que não somos naquilo que somos. Então vamos buscar permitir que esse processo aconteça e senti-lo, né? A gente vai sentindo, vai fazendo, vai permitindo, vai sentindo, vai fazendo, vai permitindo, sem cristalizações, sem conceitos, sem definições e sem se comparar com o outro. Porque tem muito isso, né? Então a gente vê muitas pessoas estão se comparando, falando, não, mas aquele outro é assim, não, mas aquela fez não sei o quê. Porque cada um está dentro do seu plano, né? Então não podemos se comparar a ninguém e temos que entender que todos somos um. Ou seja, a energia, a onda, a consciência cósmica é uma só. Então essa energia está penetrando várias formas, vários veículos, e cada um está fazendo a experiência, está fazendo um movimento de acordo ao seu próprio plano evolutivo. Então, se eu observo o outro, eu já não vejo o outro, né? Porque o outro, para mim, é tudo a mesma coisa, né? Só que ele está fazendo, ele pode me trazer uma informação do processo que ele está fazendo que eu não cheguei ainda, posso vir a chegar, ou ele pode me trazer uma informação que não tem nada a ver com o meu processo, eu falo, ok, e passo. Então, a gente perceber isso como algo positivo é super importante, porque aí nós estamos nos unindo a todos que estão fazendo, e não achando que um está melhor. Será que nossa, ele já está em quê? Será que ele está em 8ª dimensão? Está acontecendo isso agora, essas bobagens.
Por quê? Porque as pessoas tendem a entrar na mente. Então a mente é aquela que faz isso, né? Não, e agora? E agora? Como é que vai ser? Como é que a gente vai fazer? Como é que não sei o quê? Essa pergunta não cabe no processo evolutivo. Por quê? Porque é interno, né? Então, o processo onde a alma, onde a consciência está fazendo a sua experiência, o espírito está encarnando no ser para levá-lo para outro estado, para outra morada. E o único trabalho que a gente tem que fazer é permitir. A gente tem que permitir que isso se dê, que isso aconteça e que seja da forma mais tranquila possível, né? Porque também tem situações, né, que as pessoas elas querem acelerar e elas têm ansiedade no processo, e isso não cabe também, porque a ansiedade vem da mente, que quer as coisas na velocidade que ela acha que é melhor. Então tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque se a pessoa toma uma ação muito brusca, isso pode comprometer o próprio processo evolutivo, né? Falo por experiência também, porque aí vem uma coisa, uma energia muito maior, muito mais forte que você pode sustentar, e isso não é legal, né? Porque aí você vai ter vários processos ao mesmo tempo que você assumiu, e talvez aquilo não precisaria ser assim, né? Então vá com calma. Alguns iniciados, né, ou místicos, enfim, seguem o caminho do meio, né? Falam, não, o caminho do meio. Então, o que significa, né? Significa que você vai equilibrando as tais crenças, aí você vai ajusta aqui, ajusta um pouquinho lá, e nunca você sai tentando ser o que você veio ser de pronto, né? De imediato. Eu fiz a escolha do caminho direto, né? Que é o caminho do fogo, né? Então, isso foi uma escolha, né? Eu percebo que foi uma escolha que eu fiz lá atrás e que não é o do meio, e eu quero que ele seja direto, porque eu falo, o que eu vou ficar perdendo tempo, né? E isso também é uma coisa da alma. Então a gente percebe que é uma escolha interna, que a alma também fala assim, não, eu tenho um período ali, eu tenho que fazer as coisas acontecer, e eu não vou ficar nesse negócio de um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Mas para quem optou também por um caminho, vamos embora, é uma orientação, calma, porque às vezes vem uma coisa muito, muito forte, e a gente tem que ter paciência com o nosso processo e aceitar que nós somos humanos, estamos num corpo humano, num veículo humano, que ninguém é máquina aqui e que ninguém vai resolver nada da noite para o dia, porque não existe nada assim no mundo superior, né? E o mundo superior nos coloca provas justamente desse tipo, para a gente ir passo a passo, não achar que já sabe tudo, né? Que nossa, já sei tudo agora, né? E a gente nunca sabe nada. Então, como eu falo sempre aqui, trabalhar muito a humildade, porque o que a gente sabe é desse tamanho assim, né? E a gente permitir que esse processo seja amoroso com nós mesmos, porque nós estamos trabalhando com o nosso corpo, nós estamos trabalhando com a nossa mente. E não podemos acelerar certos processos porque fazem parte do nosso ritmo. Então é muito importante a gente adotar um ritmo saudável, um ritmo que seja possível para a gente, e a gente vai seguindo, sem permitir que as circunstâncias externas queiram impor sobre nós algum tipo de ritmo. Então todo esse mundo de manipulação, de imposição, ele tende a sair, né, da cena para um processo evolutivo do planeta e das pessoas, que as pessoas possam fazer os seus trabalhos internos com tranquilidade, com calma, porque não existe corrida, não existe concorrência, não existe ir lá fora para ficar correndo atrás das coisas dentro de um processo evolutivo. Não existe. O que existe é a gente fazer o nosso processo interno e refletir no mundo, lá fora, uma vida saudável. Refletir uma situação saudável, começar a refletir uma realidade saudável, onde as pessoas se unam, façam as coisas com carinho e respeitem o planeta, né? Porque o que nós estamos fazendo, nós estamos regenerando, reconstruindo o planeta internamente. Então entendam que a energia que a gente trabalha, né, dos comandos, tudo é justamente
criar uma nova terra com novas leis, e essas leis vão começar a permear todos os reinos, incluindo o reino humano. Então nós vamos passar a atuar, ter outras atitudes, outra forma de agir, outra forma de pensar, outra forma de experimentar a realidade, que não é essa busca frenética, maluca, que foi inventada no planeta por circunstâncias e por situações de inconsciência humana sobre o domínio das próprias emoções e da própria mente. Então o objetivo é sair de toda essa loucura e começar a equilibrar o sistema humano, o sistema energético de todos os reinos, para que o planeta possa apresentar uma nova dimensão, e essa dimensão com um ecossistema equilibrado e com uma vida saudável para todo mundo, onde exista a verdadeira prosperidade, né? Que ela vem de dentro para fora. Então o processo alquímico ele é fundamental para o equilíbrio do ser humano e de todos os seres, né? De todos os reinos, porque esse processo acontece em todo lugar, acontece nas águas, né? Acontece em tudo. Então tudo vai sendo modificado, vai se tornando cristalino com a energia crística e vai sendo purificado e vai sendo elevado a um novo estado, mais puro, mais real, né? Mais amoroso, onde as pessoas não tenham mais conflitos e brigas entre si e tudo possa se harmonizar. Então vamos trabalhar os nossos processos aí com calma e paciência. Gratidão.